que vai ser sobre conteúdos nas mídias sociais, né? Como nós psicólogos podemos nos posicionar nas mídias. Temos aí várias objeções, né? Como psicólogo, será que a gente pode se posicionar? Será que eu posso falar da minha vida pessoal? O que meus pacientes vão pensar? Né? O que as pessoas vão achar que eu sou influencer? Como que o psicólogo pode se posicionar até referente ao nosso código de ética mesmo, né? Da nossa profissão. Então é um tema bem legal, eu gosto muito, e a cada dia, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então esse tema aqui, eu sugiro que depois vocês estudem mais, peguem caneta, papel, porque vai ter muita coisa que vocês podem anotar aí como insights. Eu vou fazer uma live aqui bem interativa, vou querer saber de vocês também o que vocês têm feito, porque eu acho que essa troca que vai fazer com que vocês às vezes tenham alguns insights aí no dia a dia de vocês para postar conteúdos. O nosso público final, eles precisam, né, que nós, profissionais da psicologia, se posicione. Tem muitas pessoas que a gente conversa, as pessoas estão desesperadas, estão angustiadas, até com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, quem sabe aí, hoje eu consigo despertar aí mais psicólogos nessa legião aí de pessoas para poder levar mensagens mesmo de conforto, para ajudar na questão da saúde mental, da esperança, da motivação e ajudar mais e mais pessoas, né? Então, vamos embora aí pra gente ver o que vocês vão fazer com esse conteúdo, que eu mesmo achei bem legal. E aí, gente, para começar, como eu falei aqui no início, eu vou de vez em quando compartilhar a tela aqui, então eu vou tirar os comentários, mas vocês podem, no ponto de interrogação, colocar as suas perguntas, porque quando eu abrir e voltar, eu consigo acessá-las lá. Se vocês colocarem no comentário e eu conseguir visualizar, ok, mas no ponto de interrogação vai ficar mais organizado lá, porque a imagem de vez em quando vai sumir aqui para mim os comentários. Então, se alguém tiver que fazer alguma pergunta sobre postagens, uma colega já me perguntou como que ela faz com a questão da identidade visual, quando eu mandei que eu ia fazer essa live. Então, se vocês tiverem mais perguntas, aproveite, porque hoje vai ser bem legal esse tema aqui. Então, nós psicólogos temos muitas objeções para postar. A gente acha que a gente não pode falar da nossa vida pessoal, a gente acredita que às vezes a gente falar com termos técnicos mais rebuscados, como nós estudamos lá na faculdade o tempo todo, né? Tendo que... Tá travando aí? Voltou? Raquel, voltou? Gente, só me fala se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir. Que a colega falou que deu uma travada, só fala se tá tudo ok. Fala assim aí. Cleisliane tá aqui, que legal. Leide, a Tati. Então bom, vamos embora. Qualquer coisa vocês vão comentando aí comigo se travar, que eu dou um jeito aqui. Então, nós temos essas objeções aí de como a gente vai escrever. E aí hoje eu vou trazer muito conteúdo sobre esse assunto aí que a gente tem tanto medo de se expor. E a primeira pergunta que eu faço com vocês, que eu gostaria que vocês interagissem aqui comigo, quando vocês estão no consultório, para quem já está atendendo, quais são os casos que, pensem aí comigo, quais são os casos que mais chegam para vocês? Vocês estão lá atendendo, normalmente tem sempre um caso, né? Ou é de ansiedade, ou de síndrome do pânico, ou então são mulheres com uma queixa tal, ou então são crianças. Alguma questão sempre é recorrente. E eu quero que vocês comecem a refletir o que mais tem chegado no consultório para vocês. As pessoas te encaminham qual tipo, né, de dor, de qual tipo de dificuldade. A depressão. Depressão, olha que legal. Então vocês têm que começar a pensar nisso aí. Quais casos mais retornam para vocês? E aí, outra pergunta, né? Quais os casos que vocês percebem que vocês têm mais êxito? Então, aquelas pessoas que normalmente falam assim, nossa, muito obrigado, porque você conseguiu me ajudar, eu melhorei, né? Eu já saí, já tive alta, eu consegui retomar a minha vida. Então, quais os casos, segunda pergunta que vocês têm que começar a fazer, quais os casos que vocês têm mais êxito? Que as pessoas saem dali assim, nossa, essa psicóloga me ajudou mesmo, né? Já passei por outros tipos de tratamento e agora eu consegui resgatar, né, essa questão que eu vim buscar aqui no atendimento. E aí a terceira pergunta, tem colega falando, a baixa autoestima, a depressão, a ansiedade, pânico.
Tem algumas que sempre voltam mais e tem aquela pergunta chave que é: qual vocês gostam mais de atender? Que vocês se sentem mais à vontade, que vocês às vezes têm mais repertório, gostam mais de estudar, que vocês ficam mais confortáveis para atender. Sempre tem um caso, né? Então, é a gente parar e pensar: será que é homem, né? Olha para você ver a Raquel falando, aceitação da homossexualidade. Será que é homem? Será que são questões da homossexualidade? Será que são crianças? Será que são adolescentes? Será que são mulheres? Nós temos que começar a pensar qual tipo, né? Qual pessoa, qual caso, qual situação, qual queixa mais é frequente para a gente atender, qual retorna mais e qual nós nos sentimos mais confortáveis para atender. Que a gente fala assim: nossa, se eu atender esse caso aqui, dessa situação, o dia inteiro, eu nem perceberia que meu tempo tinha passado, porque realmente é um caso que eu gosto, que eu consigo êxito rápido ali nas sessões, que as pessoas conseguem evoluir no tratamento e que eu me sinto bem. Porque às vezes tem um caso ou outro que a gente se sente desconfortável, é comum, e a gente também tem que começar a olhar para isso, né? Será por que eu estou desconfortável ou não? Mas sempre tem uma situação que a gente dá mais certo aí como psicólogo para poder atender. A Ana aqui tá dando um oi, então assim, pense aí quais vocês se sentem mais à vontade. Nem precisa me responder, mas só essas 3 perguntas a gente já começa a pensar nesse assunto que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui que eu separei aqui pra gente conversar hoje. Olha essa... Eu vou só tirar os comentários um pouco aqui, gente. O que acontece aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver, né, o que eu coloquei aqui, ficou um pouco grande, mas com quem eu quero falar? Né? Com quem eu quero falar? Essa pergunta, quando a gente vai fazer postagem de conteúdo, que aqui a gente está falando de quê? Relacionamento através de conteúdo. Eu estou falando aqui como a gente se relacionar com o nosso público-alvo através de conteúdo, né? Isso é um tipo de marketing também, é um marketing que os psicólogos podem fazer. Quanto mais conteúdos nós colocarmos aí a favor das pessoas, mais a gente está ajudando, mais a gente está exercendo a nossa profissão de levar conhecimento, de levar esperança, de levar motivação, para que as pessoas saiam, né, da situação que elas se encontrem e elas consigam alcançar algum tipo de resultado. E aí, quando a gente fala de postagem de conteúdo, a gente sempre tem que pensar assim: com quem eu quero falar? Será que eu falar para todo mundo? Né? Aqui está falando que é produto, mas serviço. Será que meu serviço serve para todo mundo? Eu tenho certeza que vocês vão falar assim: sirvo, eu consigo atender criança, adolescente, idosos, adultos, eu quero atender homens, mulheres, eu quero atender de tudo. Só que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E aí a nossa dor, né, como psicólogo é qual? Mas eu não quero deixar de atender os outros casos. Mas meu consultório já está vazio. Imagina se eu começar a selecionar. Mas eu não vou deixar, e aí começa. E nós temos que pensar que nós temos que fazer escolhas. Quando a gente quer se tornar único na mente das pessoas e a gente quer se posicionar como autoridade no assunto, a gente tem que estudar muito aquele assunto. Nós temos que começar a produzir muito conteúdo sobre aquilo que a gente quer falar ali, e as pessoas começam a nos perceber como uma referência naquele assunto que a gente trouxe. E se a gente começa a falar para todo mundo, imagina eu aqui. Eu estou aqui falando para psicólogos. Se vocês abrirem essa live aqui toda segunda-feira, eu estou falando para fisioterapeuta. Aí na outra segunda-feira eu estou falando para dentista. Aí na outra segunda-feira eu estou falando para profissionais liberais no geral. Quem é psicólogo não vai me seguir, né? E que é o meu público-alvo hoje. Então, vocês como psicólogos têm que começar a pensar o seguinte: vocês têm que se posicionar diante de um público-alvo específico. Isso aí a gente chama de avatar, de persona, cada, né, livro fala de uma forma. Mas aí, essa escolha não quer dizer que você vai desescolher, né? Você escolher com quem você quer conversar nas mídias sociais não quer dizer que você vai deixar de atender as outras questões que você também gosta de atender ou que chegam no seu consultório. Então, vou dar um exemplo meu. Hoje eu me posiciono como público-alvo psicólogo, só que chega para eu fazer mentoria profissionais
de outras áreas, né? Mentorias individuais e tudo mais. E eu atendo. Depende se você tem agenda, depende se você gosta, se você quer. Mas vai chegar um momento que você acaba, por questões mesmo de prioridade, você vai parar de atender às vezes criança porque você priorizou atender adultos com uma queixa X. Então você tem uma especialidade naquilo ali, até no campo de estudo, você já começa a produzir muito conteúdo, vira referência, então não faz sentido você começar a atender outras situações, porque você acaba não desenvolvendo até como profissional naquela área que você escolheu, porque você começa a dispersar sua energia, vamos falar assim, então você se perde um pouco. Então você fazer as escolhas certas de com quem você quer falar nas mídias sociais, ajuda no seu posicionamento, ajuda você a atrair pessoas que vão querer consumir aquele conteúdo e na sequência, que depois eu vou falar, vai existir um retorno dessas pessoas. Elas começam a compartilhar seus conteúdos, começam a comentar. E aí, se por acaso algum dia você produzir algo para oferecer, que pode ser um produto, essas pessoas são potenciais clientes que já estão consumindo ali seu conteúdo. Então, assim que funciona para a gente se posicionar na questão do conteúdo. Então, quando a gente começa a falar, seja para homem, seja para mulher, ou é adolescente, ou é idoso, ou é com criança, e quando a gente fala para criança, a gente tem que falar com os pais, a gente tem que lembrar disso. Se eu decido me posicionar para atender crianças, a minha comunicação tem que ser para os pais, porque quem consome nas mídias sociais o conteúdo não são as crianças, são os pais. Então a gente começa já a pensar, até na pergunta que a colega me fez, como que funciona a minha identidade visual. Se eu escolho aquele público, né, que eu vou conversar com ele, a idade dele, até a faixa etária, é importante a gente saber. Ah, tá, tudo bem, mulheres, mas de qual faixa etária? São solteiras, são casadas, têm filhos? Elas nem querem ter filhos? Elas estão formando, não formaram, não trabalham? Então, assim, qual que é aquele perfil até demográfico daquela pessoa que eu quero conversar? E para isso existe pesquisa, existe vocês olharem nos comentários aí, por exemplo, do Instagram, se vocês forem em algum grupo, na verdade, algum perfil de pessoas que trabalham às vezes com o público-alvo que vocês querem trabalhar, vocês vão ver uma série de comentários que ali tem várias questões que às vezes o seu público-alvo está postando, está colocando e você começa a estudá-lo e começa a identificar características que na verdade você tem que fazer até um mapa, tem um caderno só para colocar as características do seu público-alvo, porque você estudando ele, você vai produzir conteúdos que mais conecta com aquele público-alvo. E daqui a pouco eu vou falar como que você vai produzir esse conteúdo. Mas primeiro a gente está destrinchando aqui o que você precisa entender, que você fazer escolha de com quem você quer conversar não quer dizer que você vai desescolher as outras. Você pode até atender também, mas você tem que escolher com quem você quer conversar, com quem você quer se relacionar. E aí a sua identidade visual, ela vai ser toda adaptada àquele público que você escolheu conversar. Então, por exemplo, se você tem um público que é jovens, você tem que ter um posicionamento, cores, você tem que fazer estudo dessa marca, o que conecta os jovens. Os jovens hoje estão lá no TikTok, né? Se você escolhe falar com profissionais, essa pessoa da área de orientação vocacional, orientação de carreira, psicólogos nessa área, ela tem que pensar que o público dela está lá no LinkedIn. E a linguagem dela, a comunicação dela, a identidade visual dela tem que voltar para esse público mais executivo. Se você decide falar com mães, você tem que ir mais para o tom de rosa. A gente está falando aqui porque existe a psicologia das cores, né? Mas isso é feito um estudo. Né, mulheres, se você colocar uma identidade visual toda azul, você não vai atrair mulheres. Então, é todo feito um estudo da psicologia das cores, tem que ter um profissional para poder analisar, para ver sua logo, para ver as cores que você utiliza, para ter uma harmonia, até o formato da letra, a tipografia, se ela é mais arredondada, se ela é mais quadrada, e isso diz muito do seu público-alvo. Então, é algo ali que vai harmonizar e que você vai atrair a atenção daquele público que você quer se comunicar. Então, isso, em linhas gerais, a identidade visual, a gente tem que pensar assim. E aí, vocês podem colocar perguntas aqui, daqui a pouco eu vou abrir para vocês, já vi que tem algumas ali. E se vocês tiverem outras, podem colocar para a gente não perder aí a oportunidade de a gente trocar, né, informações sobre esse tema que eu estou falando aqui.
E aí vamos ver aqui outra imagem que eu queria trazer aqui para vocês. Olha, não sei se... Deixa eu tirar aqui os comentários que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem aqui. Acho que ficou um pouco grande, mas eu vou falar o que tem aqui. Quem é ele, né? Quem que é esse público-alvo? Aqui a gente tem um mapa que fala assim, o que que ele sente? O que esse público sente? Aí você pode olhar nos comentários, como eu falei, das postagens até de pessoas que têm aquele público-alvo, às vezes nem são psicólogos, mas se posicionam para aquele público-alvo, com aquela faixa etária, com aquele estilo de vida, com aquelas dores ali que você decidiu tratar. Se a gente falou aqui no início, que vários profissionais falaram que o que chega mais é depressão, o que chega mais é autoestima, e que são às vezes assuntos que elas gostam de estudar, será que é homem, será que é mulher, será que é adolescente, será que é criança? Pensa na história de vida de vocês também. Nossa história de vida, as nossas dores, ela diz muito com quem a gente vai, às vezes, se comunicar. Porque a gente usa muito das nossas histórias para criar conteúdo. Então, por exemplo, se eu não tenho, às vezes, uma ligação até emocional ou de alguma história que eu já vivi sobre o tema, por exemplo, de idosos, se eu for falar daquele assunto, eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Não necessariamente você tem que ter passado por alguma questão na sua vida pessoal daquele assunto, mas se você tiver passado na sua jornada algo ligado àquele público-alvo, é mais fácil de você se comunicar com o público. Vou dar um exemplo meu de novo. Eu vim de RH, eu era gerente de RH, fiquei muito tempo na carreira corporativa, sou psicóloga e pedi demissão para viver exclusivamente da clínica. Então, eu tenho propriedade para falar de como você aumentar o número de pacientes no consultório, como é que você se posiciona, como é que é você fazer essa transição, porque eu passei por isso. Isso acaba gerando mais credibilidade, a gente fala que é mais concretude, porque eu passei por isso e desenvolvi o método. Agora, se eu fosse falar aqui para vocês agora, eu vou falar Vou abrir meu Instagram aqui e vou me posicionar agora para falar de casos de depressão pós-parto. Vamos falar que meu nicho, o meu público-alvo vai ser mulheres que têm depressão pós-parto. Como eu não passei por isso, não precisa da gente ter passado por aquilo ali para a gente se posicionar. Mas eu estou mostrando para você como é mais fácil a gente ter mais credibilidade, ter mais atenção do público quando a gente fala que nós somos o nosso avatar transformado. A gente já passou por aquele tipo de dificuldade e já superamos, e hoje a gente ensina. Então, se eu não passei por uma depressão pós-parto, talvez eu não vou passar tanta confiança, né, tantas informações, a não ser que eu trago casos de ex-pacientes, de cases, de situações que vão gerar aquela concretude. Mas quando eu passei por aquilo ali e eu superei, eu tenho mais propriedade para conectar as pessoas ao meu conteúdo. Não necessariamente eu tenho que ter passado. Pode ser que você ame estudar sobre aquilo ali, a sua área de atuação, você fez o TCC em cima disso, chegam pacientes com aquela situação e você quer falar sobre aquilo ali, ok. Só que você vai ter um pouco mais de dificuldade se você não fosse o seu avatar transformado. Se você já passou por aquela dor e já superou, fica mais fácil de você trazer aquele conteúdo mais engajado ali para as pessoas que te seguem. Então, o que esse público-alvo pensa? O que ele sente? Né? O que ele faz no dia a dia dele? Aí você tem que imaginar, por exemplo, teve uma época que eu comecei a posicionar para mães em geral. E aí, esse público que eu comecei a divulgar conteúdo para eles, e aí, gente, a gente não precisa de casar com nicho também, né? Se você escolhe um nicho, depois no seu desenvolvimento, você vê que você tem outras histórias que conectam, que são fortes também, e que você às vezes superou, você pode mudar seu nicho também. É uma experimentação. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, com mães, e eu focava muito conteúdo em mães, eu percebia que essas mães tinham uma dor que era ser turista na vida dos filhos, porque elas trabalhavam muito, era workaholic e queriam ter mais tempo com a família. Então, o que ela faz? Ela vive naquele corre-corre, às vezes está trabalhando, tem que ficar pedindo para ir em reunião de escola de filhos, nunca consegue, é turista mesmo. O que ela sente? Ela sente culpa, frustração. Então, o que ela fala? Ela fala que o sonho dela é ter mais autonomia, mais liberdade, mais tempo para a família, ela quer ter rentabilidade, mas não sabe como, ela quer sair daquela situação. Então, e na verdade, o psicólogo que eu trabalho com transição de carreira, ele tem essas mesmas dores quando eles são mães. Então,
se a gente for parar para pensar, a gente tem que fazer um estudo desse público-alvo. Então, esse estudo envolve pesquisa, envolve a gente gastar um tempo com o nosso planejamento do que sair igual uma metralhadora postando, sem nexo com nada, sem ter uma sequência lógica de por que você está fazendo aquilo ali. Então, uma das coisas fundamentais é a gente fazer esse mapa aí. O que ele fala, o que ele pensa, o que ele age no dia a dia, as ações dele no dia a dia, quais são as frustrações. Então, isso aí é interessante a gente já começar a mapear para a gente ter mais clareza aí de com quem a gente quer conversar. E outra coisa que a gente tem que pensar também, onde esse público-alvo está. Porque uma coisa é eu falar que meu público-alvo, ele tem a faixa etária acima de 40 anos e ele são mulheres acima de 40 anos, né? Vamos supor que elas são acima de 50, 60, porque elas são idosas. Será que elas estão no Instagram? E eu começo a postar no Instagram. Será que elas estão no Instagram? Né? A gente sabe, através de pesquisas, que o Facebook tem um público mais idoso. O Instagram tem um público um pouco mais jovem. TikTok mais jovem ainda, que são adolescentes, pré-adolescentes. O YouTube, então assim, o LinkedIn já é mais profissional. Então nós temos que entender até onde esse público nosso está. Porque se ele está em outro local e eu começo a postar naquela determinada mídia, dificilmente você vai atrair a atenção deles, porque eles às vezes nem têm acesso àquela situação ali que você colocou e que você está gerando conteúdo. E aí, quando você começar a gerar conteúdo, que é posts, vídeos, artigos e tudo mais, você tem que pensar que esse conteúdo ele tem que adaptar a linguagem daquela mídia social. Então, por exemplo, o Instagram é mais imagem e textos curtos, é live. Quando a gente vai para o Facebook, pode ser textos mais longos, você usa uma imagem legal, mas você tem que saber até a quantidade de textos que você põe na imagem, porque senão aquilo ali não é distribuído. A gente vai para o YouTube, é só vídeo. Vídeos mais longos conectam mais lá no YouTube e tem o formato para você fazer lá. E no LinkedIn são assuntos um pouco mais técnicos, mais formais, mas também são conteúdos que podem ser de artigos e vídeos. E aí você tem que pensar assim, nossa, mas é lugar demais para eu fazer conteúdo, porque meu público-alvo ele está em todas essas mídias que ela falou. Só que tem como você às vezes criar um conteúdo e distribuir esse conteúdo para as mídias todas, o mesmo conteúdo. Exemplo, eu estou dando essa live aqui. Eu poderia depois pedir alguém para transcrever tudo que eu estou falando aqui, digitar e eu fazer um e-book sobre esse conteúdo aqui. Eu já gerei um produto digital, um e-book. Segundo, eu posso pegar esse vídeo, editar, colocar no formato lá do YouTube, com a thumb, com tudo certinho, fazer uma pergunta na capa e postar no YouTube. Eu posso postar no feed do Instagram, feed do IGVT, o Facebook também eu posso colocar. Eu posso escrever um artigo sobre isso que eu estou falando aqui depois que foi transcrito e eu posso colocar esse artigo lá no meu site sobre tudo o que eu falei aqui. Eu transcrevo e vira um texto como se fosse artigo. E aí por aí vai, você vai distribuindo o mesmo conteúdo, às vezes enxugando, ou até colocando um pouco maior, ou menor, ou em formato de vídeo, ou em formato de texto, ou em formato de imagem, e vai adaptando aquele mesmo conteúdo para várias mídias. É assim que funciona. Então a gente não precisa de ficar inventando muita roda, não. Às vezes um conteúdo grande, você às vezes picota ele, como eu faço, às vezes pego uma live, picoto ela com assuntos principais e posto no meu feed do Instagram. E são vídeos menores que as pessoas às vezes não têm muito tempo ali para ver todos os vídeos. Ela consegue às vezes ver um conteúdo mais rápido que ela quer saber do que se trata. Então, onde esse público está, também define o tipo de linguagem que você vai adaptar para falar com ele. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Ana Clarinha Dias está perguntando como que eu estou. Estou ótima, Ana. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver aqui outro conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês. Então, se a gente for pensar também o que mais a gente pode postar, o que a gente pode entender desse público-alvo. Uma vez que você decide com quem você quer conversar, quem chega mais no seu consultório, qual que é a dor, qual que é esse público, se é homem, se é mulher, isso tem que ter a ver às vezes com a sua jornada. Você vai levantar, vocês podem até anotar isso daí, 10 dores. São dores, frustrações e medos que aquele público-alvo seu tem. 10, gente, 10.
Essas 10 dores, elas são ligadas ao que aquele público tem de receio. Então, vou abrir para os comentários aqui, eu quero que vocês citam para mim o que vocês estão pensando aí, qual que é o avatar de vocês, qual que é o público-alvo, tipo assim, é homem que tem tal coisa, ou mulher, só para a gente fazer um teste aqui de dores, para vocês entenderem como que é que a gente vai construir essas dores aqui do público-alvo. Então, eu estou pedindo aqui para vocês colocarem qual que é o público-alvo que vocês estão pensando em gerar conteúdo, e a partir disso, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de quais são as dores desse público que você já tem que começar a listar, porque essa lista de dores são possíveis conteúdos que você vai gerar nas mídias sociais. Então, vamos dar um exemplo de alguma colega aqui? Se vocês quiserem colocar aí qual que vocês já escolheram, tem Isabela aqui já, a Nayara entrou, a Lucinéia, a Márcia Reis. Dê um exemplo aí de público-alvo. Olha para você ver a Lísia falando aqui, ó, Lisiane falando com a gente. É Lisiane mesmo isso, né? Mulheres empreendedoras, ó, que legal, adorei. Mulheres empreendedoras, mães de 23 a 40 anos. Então, essas mulheres empreendedoras, Lisiane, elas não são de alguma profissão específica, não. Elas são só mulheres empreendedoras no geral. Elas não têm uma profissão, por exemplo, são psicólogas ou são do ramo X. Elas estão bem assim, ainda abertas, mulheres empreendedoras? Eu vou fazer primeiro com a da Lisiane, que ela colocou mulheres empreendedoras, mães de 20 a 40 anos, donas de empresa. Adorei, empresárias mesmo. Então, mulheres empreendedoras, donas de empresa de 23 a 40 anos. Vamos pensar aqui comigo, né? Vamos fazer um brainstorm juntos aqui. Quais são as dores ou frustrações e medos dessas mulheres empreendedoras? Coloca aqui pra mim, gente. Fala uma dor, ou duas, ou três. As dores que vocês conseguem levantar de uma mulher que é dona de uma empresa, ela é mãe e ela, né, empreende ali para gerar seu negócio, para fazer ter resultado. Ela é nova, né? 23 a 40 anos ali. E qual que é... Então, as dores, o que passa na cabeça dessa pessoa? Né? O que ela tem medo? O que ela se sente frustrada? Vamos fazer um brainstorm junto com a colega aqui. Se vocês deixarem eu opinar aqui, vocês acreditam que essa mulher empreendedora, dona de empresa, ela tem uma dor que é trabalhar muito? Porque dono de empresa trabalha muito, né? Ela é workaholic, trabalha muito para sustentar o seu negócio e passa muito tempo longe dos filhos. Acaba que ela fica longe da família, longe dos filhos. Você acha que isso é uma dor dela? Aí a Lisiane, que deve entender esse público, deve me falar se isso é uma dor. Se esse público dela que ela quer desenvolver, se essa é uma dor. Passar mais tempo longe da família por estar empreendendo, culpa, falta de tempo, ela até falou isso mesmo. Conciliar carreira e educação de filhos, a Adriana falou, culpa, não conseguir organizar seu tempo. Exatamente. Então, se a gente for listar, já deu umas 3 ou 4 dores e frustrações e medos. Pode ser também não conseguir rentabilizar seu negócio e ter que fechar o negócio, ela tem esse medo. Ela não conseguir viver esse sonho de ser empreendedora e ter que voltar a trabalhar CLT, é outro medo. Então, vocês vão listando. Não conseguir educar seus filhos de perto e perder a conexão deles, né? E às vezes eles se perderem para as drogas. Então ela tem esse medo, né? Se eles perdem a conexão aqui comigo, eles vão buscar outra referência lá fora. E às vezes eles podem ir para outro caminho que não seria o ideal. Vamos ver outra colega aqui para a gente ajudar, ó. A pessoa, a Kelly tá falando. Primeiro emprego em psicologia na área hospitalar. Então, profissionais de psicologia que estão no primeiro emprego na área hospitalar. Então, eles nunca trabalharam e vão pisar os pés na área hospitalar. Vamos pensar aí comigo quais são os medos, as frustrações desse público. Eu vou colocar alguns aqui e vocês acrescentam. Será que esse público aí, que é o primeiro emprego, eles têm medo de não saber o que fazer? Né? Como atender, o que fazer, já que é o primeiro emprego numa área hospitalar, que a gente às vezes aprende tanto na faculdade sobre atender na clínica e outras áreas, e hospitalar não é tão abordado. Então é medo de não conseguir exercer sua profissão tecnicamente ali, de não saber seu papel. Outro medo dele,
medo da não continuidade dos tratamentos, porque você está na área hospitalar, você às vezes faz algum acompanhamento ali pontual, aquele paciente, ou às vezes ele até falece mesmo, então ele vai embora para casa, ele é curado e tal, e você às vezes não tem uma continuidade. Aí você se questiona assim, é frustração, nossa, eu queria tanto ter essa continuidade, saber como é que ele está, poder acompanhar mais de perto, é uma frustração de não continuidade. Então, é uma dessas coisas aqui eu já coloquei, deixa eu ver se alguém colocou outras coisas para o hospitalar. Se vocês tiverem outras situações aí de dores, frustrações para a área hospitalar, vocês podem colocar. Deixa eu ver se outras pessoas colocaram. Adolescentes. Ah, tá. A Andréia colocou assim: adolescentes e jovens, orientação profissional e ansiedade. Você colocou bem muita coisa, né, Andréia? Mas. Tá. Então você colocou assim: são jovens para orientação profissional, mas eles se sentem muito ansiosos, né? Esses jovens, eles estão ansiosos porque eles não sabem, às vezes, qual escolha, o que vão fazer daí pra frente. Então, eles se sentem com essa dificuldade. Então, quais são... Você já até falou um pouco das dores, né? Quais são as dores desses jovens, desses adolescentes? Se a gente for colocar dessa primeira escolha, por exemplo, a gente pode colocar um medo de fazer a escolha errada e de ter que viver daquela profissão que eles realmente não amam. De fazer uma escolha errada, investir numa faculdade, tempo, dinheiro e depois ficar frustrado porque não era a profissão dos sonhos deles. Esse é o medo deles, de perder tempo, dinheiro, de fazer a escolha errada, de estar escolhendo muito de novo, de não ter maturidade, a escolha é muito novo ali, né, por impulso, ou a escolha dos pais, não a escolha deles, eles têm esse medo, né, será que eu vou desapontar meus pais querem que eu faça tal curso, eu vou fazer outro, olha a frustração dele, eu vou ter que seguir a carreira dos meus pais, só que eu quero outra carreira, é uma frustração. Então, ela tem que estudar, ela tem que ver comentários, fazer pesquisas com esse avatar, para ela entender de fato quais são as dores e o que eles pensam. Isso. A Kelly até falou, ansiedade em lidar com o novo, lidar com a equipe. É verdade, trabalho em equipe, né? Você tem que gerir aqueles conflitos, porque existe as relações de poder, né? O papel do psicólogo ali dentro daquela organização, que vai ocupar um espaço que às vezes outras pessoas vão se sentir ameaçadas, que vão competir. E outra coisa que vocês têm que começar a anotar também, gente, deixa eu tirar um pouco aqui para vocês verem. As ambições, os sonhos. Tudo bem que quando a gente vai produzir conteúdo, quando vocês listarem os 10 medos, os 10 frustrações, vocês têm que entender que aquilo ali vai gerar conteúdo para vocês. Se vocês terem um caderno e começar a observar esse público-alvo e anotar, e toda conversa que você tiver, já que vocês atendem às vezes esse público, vocês, a cada conversa, essas pessoas te dão mais elementos para você alimentar esse mapa. Às vezes, num atendimento psicológico, ela te fala uma coisa, nossa, olha a dor dela. Você depois anota aquela dor. Então, você viu um comentário, às vezes, numa rede social de alguém que é seu avatar, você anota aquela dor. E aquilo ali vai gerar conteúdo para vídeo, conteúdo para post, para artigo, para, às vezes, você criar um produto para eliminar aquela dor, né, para erradicar aquela dor. Então, vocês têm que começar a observar. Por isso que não dá pra gente falar com todo mundo. Quando a gente fala para todo mundo, escreve para todo mundo, você não consegue fazer as coisas bem feitas e as pessoas não conseguem te ver como uma referência. Então, vocês estão percebendo que como é trabalhoso? Imagina se eu for fazer isso para 5, 10 avatar. Eu não saio do lugar. Vou ficar só fazendo pesquisa de conteúdo e não vou sair do lugar. Então, a gente tem que escolher sim. Essa escolha, às vezes, exige até meditação mesmo, né? A gente está fazendo esse brainstorm aqui, mas às vezes é você se silenciar em um horário que você consegue, né? Conectar com algo maior aí para poder pensar, olha, o que tem a ver com a minha história, o que tem a ver com os atendimentos que eu faço, qual caminho eu vou continuar aqui, percorrer e escolher. Tem que escolher, tem que tomar uma ação, porque no caminho você vai construindo também. Às vezes você fez uma escolha e no caminho você vai ajustando aquela escolha até chegar. Eu comecei a trabalhar com mães profissionais liberais e no caminho eu fui ajustando para mães profissionais liberais, mas que são psicólogas, principalmente as em transição. Mas eu deixo de falar com psicólogos que não estão em transição? Não. Eu deixo de falar com homens? Não. Né? Então, assim, na verdade, de atrair essas pessoas, eu até atraio, mas minha comunicação é toda voltada para esse público. Então, as ambições, os sonhos, se a gente for olhar agora de vocês,
Vamos ver se vocês colocaram alguma questões de ambição. Por exemplo, se a pessoa da área hospitalar, ambição ser referência, ser bem-sucedida na profissão, ter êxito, né, no que ela faz ali, até porque é o primeiro emprego, ter continuidade naquele trabalho, ser valorizada até financeiramente. Isso é uma ambição. Uma ambição de uma mãe que é empresária e que tem filhos. É ver seus filhos formando na faculdade, sendo bem-sucedidos, os filhos emocionalmente saudáveis, né? Eles estão com aquela estrutura ali, que eles não nos desviaram no caminho, vamos pensar assim, né? Para outros caminhos difíceis aí. Eles estão conectados com a família, isso é uma ambição dela. Ela ser bem-sucedida também, ela ter uma rentabilidade. Aí no caso dos profissionais de orientação vocacional, que a André colocou, que são jovens ansiosos, a ambição dele é ele ter controle emocional para ele fazer a escolha certa, porque ele é tão ansioso que ele pode ser precipitado e escolher qualquer coisa, e depois ele vai interromper e começa um curso e para. Então ele tem aquele controle emocional. Eu tô dando uma ideia aqui, gente, mas isso tem que estudar, né? Eu tô falando, eu nem sou avatar. A gente tá fazendo um brainstorm, mas a gente tem que pesquisar, entender como que essa pessoa funciona, o que ela pensa, o que ela sente. E aí sim, a gente começa a gerar conteúdos em cima daquilo ali. Então vocês percebem que não é da nossa cabeça. Não é assim, hoje eu vou postar sobre saúde emocional para mulheres. Hoje eu vou postar sobre educação de filhos. Amanhã eu vou postar sobre ansiedade para homens. Não é assim. Você tem que ter uma linha editorial, você tem que ter um motivo, você tem que ter esse público-alvo. Todas as postagens que você faz, ela tem que ser relacionada com aquele público que você decidiu conversar. Então vamos supor que vai ter o Dia dos Namorados, né? Vamos supor que eu quisesse fazer um post para psicólogos voltado para o Dia dos Namorados. Eu acho muito difícil eu fazer, né? A não ser que eu fale assim de como que um relacionamento é importante para a saúde mental, para a gente ter vínculo, e que profissionalmente também a gente acaba produzindo mais, porque a gente tem todas as áreas da vida em harmonia, e uma delas é o campo emocional, e aí a gente se sente inteira, porque a gente não pode abandonar esse outro lado também, que a gente tem que preocupar com ele. Então assim, eu tenho que linkar o meu conteúdo ao público que eu trabalho. Eu não posso simplesmente postar ali sem relacionar. Se eu falo com mães, eu tenho que falar mães e trato aquele assunto. Se eu trato psicólogos, é psicólogos sobre aquele assunto. Eu não posso ficar toda hora fazendo coisas que não tem nada a ver. André, dia 12, olha que legal. Tá pertinho. Então a gente tem que pensar nisso, as ambições do público, e entender se a gente está comunicando também. A gente comunica com a dor e comunica com a ambição. Vamos olhar um outro aqui, ó. Crenças. Vocês têm que levantar o que são as crenças do público-alvo. Vamos supor do adolescente lá da orientação vocacional. Ele acha que ele não vai passar, porque ele é burro, porque ele às vezes fez uma graduação que não foi muito bem na graduação, que ele não se dedicou tanto, ele tem a crença que é muito difícil e não vai passar. O que vai demorar a passar, o que não é possível, pode ser que ele tenha essa crença, por ele ser ansioso. As mães, elas podem ter uma crença também, que só porque elas trabalham fora e muito, elas vão perder os filhos, elas vão se desconectar com a família. Isso pode ser uma crença. Por quê? Porque se ela tiver um relacionamento com os filhos de qualidade, não quantidade, ela vai ter essa conexão sim. Ela vai ter momentos que ela se dedica ali emocionalmente, que ela cuida, que ela se aproxima e que ela vai ter vínculo. Então é uma crença. Eu trabalho, então eu não consigo ser uma boa mãe. Não, é uma crença. Então a gente tem que começar a levantar quais são as crenças. Por exemplo, o psicólogo tem uma crença que não pode escrever conteúdo nas mídias porque é contra o CRP, porque ele vai se posicionar, porque ele vai falar da vida dele, não pode falar porque o cliente não pode saber da vida dele. Isso é uma crença. As pessoas se conectam com pessoas, elas não se conectam com um texto vazio que não tem nenhum significado. Quando eu leio um texto, e vocês são assim também, vocês até se emocionam quando vocês entram naquela história. Vocês conseguem sentir o cheiro, a cor, ver a cor, né? Imaginar aquela cena. Isso é conexão, porque você começou a mostrar um conteúdo que realmente conecta, que às vezes tem uma história sua, que leva as pessoas a imaginarem aquela situação, levando aquele público-alvo que talvez
tenha uma história parecida com a sua, mostrando para ele uma solução. Então a gente tem que pensar nisso também. Não é só achar que não pode. Curiosidades, né? O que esse público quer saber? Né? Quais são as curiosidades? Quais são os mitos que eles têm? Quais são as curiosidades que eles querem desse tema, né? Se autoestima, qual que é a curiosidade? Se é ansiedade para jovens, quais são as curiosidades? Por exemplo, os jovens pode ser como que funciona um teste vocacional, né? Aplicação de testes, morrem de curiosidade, porque eles acham que quem não passa é porque é burro, quem não passa é porque é isso, eles começam a taxar, né? Então, quais são essas curiosidades que esse público-alvo tem? E você pode gerar conteúdo sobre isso. Outra coisa, dúvidas. Quais são as dúvidas frequentes? E aí você começa a ver até nas postagens, em outros conteúdos, o que esse público tem falado aí, perguntado, questionado, e que você pode gerar conteúdo sobre essas dúvidas também. E aí, para escrever conteúdo, existe uma técnica que se chama AIDA. AIDA, primeiro, você tem que gerar atenção, que é o A. Esse A de atenção, você tem que começar pelo título. O título que tem uma pergunta, normalmente é um título que engaja mais, que as pessoas param para pensar, o que é isso que ela quer dizer com essa pergunta? Eu quero saber a resposta. Gera um loop que a gente fala, a pessoa quer saber a resposta. Então, esse texto que você vai escrever daqui para frente, para esse público-alvo, tem que gerar essa atenção, tem que gerar um interesse. Esse interesse, gente, vocês têm que pensar o seguinte, imagina se eu começasse a falar aqui com linguagens muito rebuscadas, com termos muito técnicos e que ninguém conseguisse me entender e que não criasse meu interesse e que as pessoas se perderiam aqui na live. Eu ia terminar a live aqui sozinha. Então, a gente tem que causar um interesse. Quando você faz um título chamativo, você tem que mostrar para o público assim, por que esse assunto é importante? E também de uma forma mais simples. Por quê? Eu acabei de falar, gente, a maior dificuldade do psicólogo é saber se posicionar, porque ele acha que se posicionando, ele vai contra as regras do CRP, os clientes vão acabar entendendo como é que ele pensa, ele vai mostrar a vida pessoal dele, isso é muito dito na faculdade, acaba que a gente tem essa crença que não é possível. Então, eu gerei interesse, isso daí eu quero saber, porque eu nunca aprendi. E aí você gera o desejo. O desejo, no texto, é você levar uma sensação de que é possível. E você dá dicas, seja uma ou duas ou três, mas você dá uma orientação. Por exemplo, eu estou levando ao desejo, eu estou mostrando aqui técnicas que vocês podem começar já, através do brainstorm, e entender como vocês podem fazer essas postagens de vocês. Tem muito mais conteúdo em cima disso aqui. Isso aqui é 1/10 do que existe, mas já dá uma experiência para vocês de começarem daqui para frente, botar em prática, né? Ter um caderno de anotações ali para entender, será qual que é o meu público, qual que é o meu avatar, com quem que eu quero falar, como é que eu vou escolher, será que eu vou escrever o texto, agora eu vou prestar atenção no AIDA? Então é assim, então você gera desejo na sua comunicação. E esse AIDA aqui pode ser para vídeo ou para texto. E a ação. No final do texto, normalmente, a gente engaja a pessoa numa ação. Ou uma pergunta que você deixa para ela responder nos comentários, ou uma chamada para entrar na sua lista de transmissão que você tem no WhatsApp, ou uma sua lista de Telegram que você tem, ou você passa um tipo de comunicação, mas então, você gera uma ação que a gente fala que é o CTA. Então, a comunicação ela tem que seguir esse AIDA dentro daquele público, dentro de você conhecer as dores, tudo sobre o público, mas você tem que seguir esse roteiro aqui. Outra coisa, concretude. Por que eu falo que a gente tem que falar das nossas histórias? As histórias conectam, desde a época lá de Jesus, quando ele falava parábolas, todo mundo parava para escutá-lo. E hoje, quando alguém abre a fala e começa a contar a história, as pessoas se emocionam, elas querem saber quem que é essa pessoa que está aqui. Quem que é Patrícia? O que que ela pensa? O que que ela fala? Como é que é a história dela? Foi difícil? Foi fácil? E isso é concretude, a gente faz as pessoas imaginarem, a sentir o cheiro, as cores, elas viajam na história, porque você está contando uma história verdadeira e que não é abstrata. Você não está falando de alguma coisa que não existe, ou que ela tem que pensar demais, porque hoje em dia ninguém tem tempo, né? Se você fazer a pessoa pensar demais com palavras muito rebuscadas e subjetivas, a pessoa para no primeiro parágrafo, tem preguiça e fala assim, eu não vou continuar aqui não, que não estou dando conta. Então tem que ter concretude, simplicidade nem se fala. Nós psicólogos temos mania de falar às vezes com termos técnicos,
Então a gente tem que lembrar que dependendo do público-alvo, que é a grande maioria, a gente tem que usar uma linguagem mais prática, mais objetiva e menos rebuscada. Se você vai dar uma aula no congresso ou numa faculdade, você pode usar termos técnicos, mas se você vai falar com o público que é o seu público-alvo, que às vezes é o senso comum ali, eles não vão entender se você começar a colocar muitas abstrações. Credibilidade, então às vezes você fala uma coisa, é interessante você, não é ficar falando de estatística, mas você às vezes fazer uma pergunta, levar a pessoa a refletir se realmente aquilo não acontece no dia a dia dela. Né? Você não sai da faculdade, às vezes você tem dificuldade realmente de escrever um conteúdo, porque você acha que você não pode se expor. Eu estou te mostrando, através do que eu estou falando, o quanto é importante a gente mudar a nossa forma de agir e ter técnica para escrever. E sentimento. A gente tem que passar emoção. E a emoção, ela vem da história, né? De a gente falar assim, olha, eu também não sei escrever, eu custei a aprender. Eu falei vários exemplos meus aqui, do meu nicho de psicólogos, isso gera conexão. Quando eu vou criar conteúdo para psicólogo, eu penso nisso, as dores são essas, as emoções, as ambições. Então, assim, você tem que começar a colocar histórias para gerar conexão. Não pode ser um termo só técnico, ou um post, ou um conteúdo. A gente tem que pensar nisso também. E aí, gente, quando a gente está falando em escrever, esse AIDA, ele também está nesse estágio aqui da jornada do nosso público, que é o consumidor, quem vai consumir nosso conteúdo. E aí tem pessoas que a gente fala que está lá em cima, né, no topo do funil, que são a maioria das pessoas que nem sabem que às vezes precisa da sua ajuda. Às vezes eles nem sabem, o jovem está perdido lá na escolha profissional, mas ele nem sabe que existe a Andréia, ele nem sabe que essa dor dele, se ele não resolver, ele vai fazer uma escolha errada, e a vida inteira ele vai ter que estudar no curso, porque ele pagou, porque passou no vestibular, porque os pais estão obrigando ele a fazer, então ele tem que entender, né, através do conteúdo que ela gerar, que aquilo é uma dor que pode causar consequências. E aí você tem que pensar na questão do interesse, você criar conteúdos que gerem interesse levando a ambição. Olha, se você fizer uma escolha mais assertiva, você vai ganhar tempo, economizar nisso, porque você vai se sentir feliz, o desejo. Você também tem que fazer conteúdos que gerem desejo nas pessoas, de ter aquela solução sua, que vai fazer ela ter mais clareza, e trazê-lo para a ação. Seja às vezes para curtir a sua página, seja às vezes para entrar numa lista de transmissão, no grupo de WhatsApp, ou para conhecer mais seu trabalho. Então você começa a atrair essas pessoas através da sua comunicação, mas o seu texto ele tem que ser todo alinhado àquele dor, àquela ambição, aquele público-alvo que você decidiu conversar. Então, é bem isso assim que vocês têm que começar a entender antes de começar a sair postando assuntos que às vezes não tem nenhuma conexão e assuntos que não vão te levar a lugar nenhum e não vai ajudar muitas pessoas, porque cada hora você vai falar de uma coisa, né? A Rai está perguntando se a live vai ficar gravada. Ela está falando aqui que eu vou tentar gravar, porque o Instagram está com algumas mudanças agora. Quando termina a live, a gente tem a opção de gravar. Se eu conseguir gravar, ela vai ficar lá no feed por alguns dias, depois eu arquivo, mas ela vai ficar pelo menos uns 3 dias lá. Rai, deixa eu ver se tem outra pessoa aqui. Tem uma colega que perguntou, eu não sei meu avatar, isso me incomoda. Flaviane, fica tranquila, porque a gente vai ter no curso um módulo só de avatar, um módulo só de público-alvo, de propósito. Então você vai ter um caminho a percorrer para você fazer essa escolha, né? Porque é uma escolha, toda escolha tem uma desescolha, mas você vai ter muito mais clareza para você saber qual que é o seu caminho, porque existe um método para isso, né? Para a gente aprofundar, para a gente fazer escolhas que às vezes não tem nada a ver com com o que a gente gosta, com a nossa história. Então, não fica preocupada com isso não, que você está no caminho, né? Vai ter mais clareza, porque é uma grande dor, né? É uma grande dor. Como a gente descobrir esse nicho, esse público-alvo. E aí vocês vão perceber que quando a gente escolhe, o olhar da gente brilha, a gente se torna um produtor de conteúdos assim, que não para mais. Você começa a ter prazer em escrever conteúdo. Vocês já imaginaram, gente, a gente começa a criar conteúdo com um assunto que a gente não gosta? Vocês têm que parar para pensar nisso, porque a gente teria que postar todos os dias.
para ter engajamento, né? Todo dia pelo menos um post, um vídeo, alguma coisa. Imagina eu criando um conteúdo de um assunto que eu não tenho muita expertise, que eu não gosto tanto de estudar, e eu tenho que postar conteúdo todo dia. É muito difícil, é muito desgastante. Então a gente tem que fazer as escolhas de acordo com o que a gente gosta, com a nossa história, que a gente é o nosso campo de estudo, o que a gente quer erradicar ali no mundo. Então isso é muito poderoso. Então essas escolhas de nicho, de público-alvo, tem a ver com o que mexe com a gente. Tem que ser algo que eu vou passar a vida, talvez, né? Se a pessoa não muda de nicho, ela passa uma boa parte da vida dela falando sobre aquilo ali. Então, se não for uma coisa que ela gosta, não faz sentido. A Lisiane, fazer post curtos não é suficiente? Não, Lisiane. Que acontece? Os posts curtos, o Instagram movimentos mais curtos, né? Eu gosto de escrever muito, mas normalmente isso depende do seu público. O psicólogo gosta de ler. Então, eu não tenho muito incômodo de escrever mais, porque meu público gosta de ler também. Mas os posts ou vídeos curtos, se você saber fazer, né, ele tem que ter um conteúdo. Eu falo o seguinte, vamos supor que você decidiu que você vai falar sobre mulheres, não sei se é você que escreveu isso, mulheres empresárias mães, né, se você escolheu. Quando você faz um post, você tem que resolver uma dor ou levá-lo a uma ambição. Então você tem que olhar para o seu post, para o seu vídeo e falar assim, isso aqui está resolvendo alguma dor ou é só informação, não está levando a nada? Ah, não está levando a nada, então eu vou até tirar, não vou postar. Sempre você tem que fazer essa pergunta. Eu estou levando o meu público-alvo a evoluir, a crescer, a mudar de ideia para algo melhor, para ele se inspirar ou para ele atingir o objetivo dele, né? Que a gente tem que saber o objetivo daquele público nosso. É passar no vestibular, o outro é ser uma boa mãe, conciliar a carreira e a maternidade, o outro vai ser vencer a ansiedade. Então tem que saber a jornada, né? De onde ele está, onde que ele vai. E a partir daí o seu conteúdo tem que fazer ele chegar até essa jornada. Ah, Patrícia, mas se eu ficar postando conteúdo gratuito, ele não vai querer consultar comigo, ele não vai querer comprar meu curso, ele não vai... Gente, lê do engano. Lê do engano. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É a lei da reciprocidade. As pessoas se sentem gratas quando a gente entrega um conteúdo de valor, né? Porque são poucas pessoas que fazem isso. E nós psicólogos, a gente não gosta tanto de ajudar. A gente ama trabalhar voluntário, a gente ama atender social, a gente até se prejudica só atendendo social e não consegue se rentabilizar. Então, em vez de a gente ficar lá no social, vamos fazer conteúdo de valor que você atinge muito mais pessoas, as pessoas vão ter muito mais reciprocidade com você, em vez de você ficar só abrindo horário social na sua agenda. Então, é uma forma de você ajudar mais pessoas e as pessoas vão querer saber quem que é a Lisiane, quem que é a Kelly, quem que é essa pessoa que fala assim, quem que é essa pessoa que está me ajudando aqui, na hora que eu mais precisava. Então, às vezes, durante um tempo, ela nem compra o seu serviço, ela nem compra o seu curso, o seu livro, mas vai chegar um dia que ela vai ficar tão tocada, não, eu tenho que fazer algo em troca por aquela pessoa, que ela tem me ajudado muito. Eu vou fazer esse curso, ou eu vou comprar o e-book, ou eu vou assistir a live dela, vou retribuir, né, porque ela merece atenção. E é assim. E a gente nunca pode fazer pensando em algo em troca. Você vai fazer, você vai ver, você vai ter reciprocidade, você pode ter certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Dar dicas de determinado assunto não fica em modinha, tenho receio de fazer por isso. O que é? Não, é o que eu acabei de falar, Lisiane, não fica na modinha, depende do seu público-alvo, da dor que você vai resolver. Você vai gerar conteúdos para ajudar aquele público-alvo a evoluir, para eles saírem de um patamar, sempre com coisas pequenas, né? Levando aquele... Por exemplo, eu estou falando aqui de um assunto que não é nem milésimo do que eu passo no meu curso. Então, eu não tenho que ter essa preocupação de eu gerar um conteúdo de valor para as pessoas, porque tem muito mais por trás disso. E eu estou ajudando de certa forma. Eu estou fazendo as pessoas se despertarem interesse para estudar, para buscar assunto, para poder se aprimorar nas escritas, nos conteúdos. Então não é modinha. Por exemplo, você acha que é modinha eu ficar falando aqui esse assunto? É modinha? Eu estou virando influencer? Eu não me sinto assim. Às vezes tem pessoas que acham que a gente como psicólogo vai virar influencer, que é modinha. Isso chama relacionamento através de conteúdo. A gente está gerando valor, gerando transformação para a vida das pessoas e o que vale é a nossa intenção. A minha intenção, por exemplo, é que mais psicólogos possam trabalhar profissionalmente, engajados na sua profissão, que eles se posicionem para que a gente tenha mais profissionais
qualificados aí, capacitados para ajudar mais pessoas. Eu quero que o mundo seja um mundo melhor, então eu quero que mais profissionais estejam atuando e que eles ocupem uma posição que outras pessoas estão entrando e que a gente está deixando espaço para outras pessoas entrarem. Não é que não vai entrar. Eu acho que cada remédio, né, a pessoa aceita ali o remédio de acordo com a situação que ela tem. Então tem gente que vai buscar outras alternativas de tratamento, sim, tudo bem. Cada pessoa vai buscar aquilo que ela se identifica. Mas nós, profissionais de psicologia, a gente tem um saber científico, nós temos propriedade para falar, a gente estudou muito tempo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que descodificar a psicologia.